Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa série de tutoriais do canal aqui Aprendizado Cripto. O objetivo desse vídeo vai ser mostrar de uma forma bem simples e didática para aqueles que são iniciantes nesse ramo de criptomoedas, o que significa blockchain. O que é, afinal, o blockchain, que é tão falado, o que é essa tecnologia e como que funciona na prática. Eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, sem entrar em muitos termos técnicos, para que esse primeiro contato que tu está tendo com essa tecnologia tu possa entender de fato o que é isso, como é que funciona. Então, antes de começar a explicar o que é um blockchain, é importante entender a diferença entre um sistema centralizado e um sistema distribuído. Um sistema centralizado, todas as partes, todas as pessoas, vamos imaginar assim, elas dependem de um ponto central. Então, um exemplo pode ser um banco, por exemplo. Um banco é um lugar, uma instituição financeira, que é onde todas as pessoas confiam. Então, por exemplo, se tu quer fazer uma transferência para uma loja ou para uma pessoa que tu não conhece, por exemplo, tu vai fazer essa transferência via um banco. Por quê? Porque o banco vai guardar o histórico da transação, é ele que vai garantir que essa transação de fato foi efetuada e que no futuro, se essa outra pessoa for dizer, não, tu nunca me transferiu nenhum dinheiro, como é que você vai poder provar que tu transferiu o dinheiro? Tu vai entrar no teu banco, vai pegar o histórico, o comprovante de transação, e essa vai ser a prova, diante de um tribunal de justiça, por exemplo, essa prova seria válida porque um banco é considerado uma parte confiável, é ele que vai verificar se a transação de fato ocorreu. Então, o banco ele precisa existir porque as pessoas não confiam umas nas outras. Quem invalida, quem mantém todo o registro dos históricos das transações é essa parte. Isso se chama um sistema centralizado. Tem um agente que controla tudo. Num sistema distribuído, todos os pontos estão interconectados entre si e não existe um ponto central. Então não é alguém, não existe uma instituição que controla, que registra tudo. Na realidade, num sistema distribuído, todos os agentes dessa rede têm a responsabilidade de servir como verificador. Então, como é que funciona? É como se fosse, imagina esse mesmo exemplo que você fez uma transferência para uma pessoa que está em outro estado, né, dentro do Brasil. No caso do sistema distribuído, imagina que, ficando bem simples de entender, que no momento que tu faz a transferência, todas as pessoas da rede, milhares, milhões de pessoas estão assistindo isso acontecer e elas estão dizendo assim, ó, realmente eu sou testemunha de que essa transação foi efetuada. O João transferiu R$ 100 para a Maria. E se no futuro, daqui uma semana ou duas, a Maria disser, não, o João nunca me transferiu nada, vai ter milhares, milhões de pessoas para dizer, não, peraí, é mentira, eu vi essa transação ocorrendo. Então, em vez de ter só uma instituição dizendo que isso é verdade ou mentira, todas as pessoas estão servindo de testemunha para verificar aquilo. Então, no sistema distribuído, diferentemente do centralizado, todo mundo é responsável pela segurança e pela saúde da rede. Então, basicamente, esse é o conceito do sistema distribuído, é um conceito que o blockchain trabalha. E é por isso que ele permite que transações sejam efetuadas sem a necessidade de um centralizador. Mas como é que o blockchain funciona na prática? Não se assuste com essa figura aqui, ela parece um pouco complexa, mas eu vou explicar com calma o que quer dizer cada coisa aqui. Então, como a própria palavra fala, blockchain é uma cadeia de blocos, tá? Então, cada bloco dessa cadeia, ele contém uma quantidade de informações, que na realidade são, no caso aqui vou explicar no caso do Bitcoin, né, que são transações financeiras, cada bloco vai conter uma quantidade de transações financeiras, ou seja, vai representar um histórico de transações financeiras que ocorreram. Então esse bloco ele vai conter não só as transações dizendo quem enviou para quem e quanto que foi enviado, mas vai ter também uma coisa chamada hash, que é como se fosse uma identidade que o bloco tem para garantir que esse bloco é único, e um hash também de todos os blocos anteriores, que é como se fosse uma identidade também que afirma que todos os outros blocos estão conectados com esse novo bloco. Então, cada novo bloco ele contém essas transações, esse histórico, e também dois hashes, um hash do próprio bloco e um outro hash de todo o histórico anterior. E como é que funciona na prática? Como é que um bloco é adicionado, um novo bloco? Existe uma coisa chamada mineradores, eu não vou entrar no detalhe aqui como é que funciona a mineração, mas assim, bem resumidamente, a mineração é o processo de validação
de um bloco novo. Então, imagina que vários computadores ao longo do mundo todo estão tentando resolver um problema matemático bem difícil, bem complexo, e no momento em que o primeiro computador consegue resolver esse problema, ele avisa os demais que ele conseguiu, então ele mostra a solução, os demais podem checar se a solução é válida, e no caso, checar se a solução é válida é bem rápido. O difícil é encontrar a solução, mas depois que ela foi encontrada, é fácil verificar que ele estava certo. Não, realmente, funciona essa solução que ele encontrou. Depois que essa solução foi verificada, um bloco é criado, e agora esse bloco ele pode ser adicionado na rede do blockchain. Quando um novo bloco é criado, ou seja, uma nova solução é encontrada, os outros é validada, que ela está correta, e entra na cadeia, esse novo bloco, ele além de se confirmar a si mesmo, ele também confirma todos os blocos anteriores. Então é por isso que à medida que eu avanço para a direita aqui, for adicionando os blocos, o bloco aqui, por exemplo, o 153, aqui nessa figura, quando ele foi adicionado, ele validou o bloco 152, o bloco 51 e o bloco 150. Ele validou todos os blocos anteriores. Quando foi adicionado o bloco 154, a mesma coisa. Ele validou o 153, o 152. Então, cada bloco novo valida os antigos mais uma vez. Então, os blocos que estão mais à esquerda, eles foram validados mais vezes. Porque imagina aqui o bloco 150, por exemplo, ele foi validado. Aí, quando foi adicionado o bloco 151, ele foi validado de novo. Quando o bloco 152 foi validado, o bloco 150 foi validado de novo. Então, quanto mais antigo o bloco, mais validações ele teve, mais seguro ele é. Por isso que aqui tem essa corzinha verdinha dizendo que da esquerda é mais seguro e na direita é menos seguro. Ou seja, quanto mais recente o bloco é, mais novo, ele foi recém-adicionado, quer dizer que ele só teve uma validação. Mas se já faz várias horas, ou dias, ou meses que ele foi adicionado, ele já teve muito mais validações. No caso da rede do Bitcoin, cada bloco demora mais ou menos 10 minutos para ser adicionado na rede. Então, a cada 10 minutos, um novo bloco é adicionado. Tá? Isso faz com que seja muito difícil de fraudar o sistema. Por quê? Porque se tu quer fraudar, imagina que tu quer criar um bloco e adicionar nesse sistema. Tá? É importante entender que sempre que um bloco é adicionado, todos os membros da rede recebem esse bloco e adicionam no seu blockchain. Então, tem vários pontos da rede que se chama full nodes, estão rodando um node, né, um registro completo de todas as transações do blockchain. Cada um desses full nodes contém todo o histórico e o registro das transações. Então imagina que tem aí, sei lá, 10 mil full nodes numa rede, uma criptomoeda, espalhados pelo mundo. Cada um desses computadores que contém essa cadeia de um full node, quando um novo bloco é adicionado, cada um desses computadores adiciona esse novo bloco. Se por acaso tu é um desses full nodes e tu quer fraudar, quer criar um bloco agora, quer saber, eu vou criar um bloco e vou dizer que alguém me enviou bitcoins nesse bloco. Quer mentir que tu ganhou o dinheiro de alguém. Quando tu criar esse bloco, primeiro que ele não vai ser validado, porque os outros full nodes vão ver que esse bloco não foi devidamente minerado, não estava dentro das regras do sistema, então tu vai ser a única pessoa que vai validar esse bloco e vai estar incorreto. Então ele não vai ser aprovado pela rede. Então tu não vai conseguir adulterar ou querer mexer num bloco. Imagina que na tua cadeia tu tinha lá uma sequência de blocos, só que daí tu pegou um bloco intermediário lá do blockchain, o bloco 152, e eu vou fazer uma alteraçãozinha lá dentro de uma transação e eu vou mentir lá. Se tu tentar fazer isso vai mudar, como cada bloco tem um hash e um bloco depende do outro, isso vai alterar todos os hashes da cadeia, e quando um novo bloco for ser adicionado, ele vai ser incompatível. Então os outros full nodes vão poder enxergar que o teu node está incorreto. Então por isso que é muito difícil, tu não consegue fraudar o sistema, porque tu tem milhões de testemunhas, milhões de testemunhas nessa rede. Então é isso que garante a segurança. A única maneira de fraudar esse sistema de blockchain, que funciona dessa forma, seria o que se chama o ataque 51%. O que é o ataque 51%? É tu possuir mais da metade dos full nodes da rede. Então, ou do poder computacional da rede. Então, o que acontece? Se tu, por acaso, possuir mais da metade de todos os computadores que contêm o histórico das transações, que fazem a mineração, da verificação dos novos blocos, se tu contém mais da metade do poder computacional de tudo isso, tu consegue fazer uma alteração que vai ser validada. Por quê? Porque tu mesmo vai criar, e como tu detém mais da metade dos computadores, isso vai ser aprovado, porque as coisas são aprovadas assim, com base na maioria.
Se mais da metade de todos os pontos, né, da rede aprovarem o bloco, a transação, aquele bloco é considerado como aprovado para todos. Então, para que uma fraude fosse eficiente, teria que deter mais de 51% da rede, uma coisa que é muito difícil, dado que cada vez mais a rede cresce, quanto mais cresce, mais seguro ela fica. E o fato de ser uma rede distribuída e não centralizada faz com que não tenha um ponto central de falha. No caso de um banco, um hacker pode ir lá tentar invadir o sistema do banco para roubar as informações ou adulterar informações lá dentro. No caso do blockchain, um hacker teria que invadir todos os computadores para poder roubar a informação. Então não é um computador só que ele tem que invadir para alterar a rede blockchain. A rede blockchain não está num lugar só, não está num ponto salvo centralizado. Ela está distribuída em diversos, milhares, milhões de computadores. Então, por isso que essa rede acaba sendo muito mais segura do que um sistema centralizado. E, claro, acaba tendo muitas outras vantagens, como transparência e outros aspectos que eu vou mencionar em outros vídeos. Mas acredito que por esse vídeo já está bom. Se tu gostou, entendeu como funciona, achou didático o vídeo, não deixe de se inscrever, porque esse vai ser o início de uma série de várias explicações que a gente vai fazer aqui no canal para que tu consiga entender melhor como é que funciona essa nova tecnologia. Então, até os próximos vídeos.